Olá pessoal, estou eu aqui para falar mais uma vez de encaixe automático com vocês. Na outra aula nós mostramos como fazer o encaixe automático, mas tem uma outra ferramenta dentro do encaixe automático que é muito importante, que é a fila de encaixe automático, onde você vai fazer vários encaixes automáticos. Eu já utilizei muito isso quando eu trabalhava com prestação de serviço, porque eu deixava o computador trabalhando enquanto eu ia fazer assistência fora, e quando eu voltava era só mandar imprimir os encaixes. Esporte masculino por uma... que eu já estava trabalhando com ele mesmo. E aí, o que eu tenho que fazer para criar uma fila de encaixe? A primeira coisa, eu tenho que ter meus encaixes salvos. Eu fiz aqui eu aproveitei também para mostrar uma outra coisa. Eu vou matar dois coelhos na R1, camiseta, esporte masculino R2, camiseta, esporte masculino R3 e camiseta, esporte masculino R4. Aonde a diferença entre eles é a seguinte: orientação aqui do encaixe. Então aqui no R4 eu tenho sentido único, ou seja, é como se fosse um tecido com uma estampa com pé. As peças não vão poder girar, mesmo tendo a propriedade de giro de 180 graus, ele não vai poder girar. Está marcado aqui como giro de 180 graus, mas quando eu venho aqui e marco no tecido, que é sentido único, ele não vai poder girar. No R3, eu fiz a configuração do encaixe com secção de tamanho, é um pacote. Então aqui eu tenho um pacote de P, um pacote de PP, dois pacotes de P, 3 de M, um de G e um de GG. Ou seja, todos os tamanhos PPs vão estar no sentido. Dos tamanhos P, eu vou poder ter dois sentidos diferentes, sendo que vai ter um grupo de peças, uma repetição do P por um sentido, pode ter uma repetição do P por um centímetro por um sentido e outra por outro, e assim sucessivamente, que é o por sentido. O R2 por pacote, quer dizer, desculpa, o R2 é sentido por tamanho, ou seja, todos os tamanhos PPs vão estar para o mesmo lado, todas as repetições do tamanho P vão estar para um lado, e aí eles podem alternar os lados, mas se um tamanho ficar para um, né, que é o primeiro, é o sentido duplo, ou seja, que é como se fosse um tecido liso ou uma estampa sem sentido. Esses encaixes precisam estar criados, configurados e... Por quê? Porque agora, ao invés de eu vir aqui no encaixar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no fila de encaixe. E aí abre esse arquivo, eu vou mandar criar uma nova fila de encaixe, vou lá onde os arquivos estão salvos, vou selecionar todos os arquivos e vou dar abrir. Quando eu seleciono todos os arquivos e dou abrir, aparece ele aqui com todos os tecidos, tá vendo? Eu vou marcar aqui todos os tecidos que eu quero que encaixe. Então, vou vir aqui e vou marcar para deixar ativado. E aí, aqui eu vou ver os parâmetros que eu quero do meu encaixe automático. Então, eu vou vir aqui e eu vou dizer que eu quero que seja 2 minutos, 3 minutos, se eu vou usar manter peças encaixadas, tudo isso eu vou mandar aplicar a todos os tecidos. Vou deixar 1 minuto só para ele andar rápido, a gente já viu no outro vídeo como é que é. E aí eu venho aqui, ó, ok, esse parâmetro foi para o R4, para o R3, lá, ele já está com o parâmetro também definido, que eu mandei aplicar para todos, né? Então, aqui eu já estou com tudo pronto. Uma coisa importante que eu não posso esquecer é clicar aqui, ó, em salvar automaticamente. O que vai acontecer? O encaixe já vai salvar. Se por algum motivo tiver uma queda de energia, o computador travar, ele já vai estar com os encaixes salvos, tá certo? E aí, agora que já está tudo configurado, vocês estão vendo aqui, ó, são 9 encaixes que ele vai fazer. Eu vou dar OK, e aí ele vai rodar. OK. Ele aparece aqui, ó, um de 4, um arquivo de 4, um de 3 tecidos, tá vendo? E aí ele vai rodar um por um dos meus encaixes até ele finalizar. Nesse caso, uma coisa que eu aconselho também é que você deixe o teu computador solto. Seu computador livre. Não fique trabalhando nele, principalmente, dá até para trabalhar nele, mas se for um computador mais fraquinho, ele pode vir a travar, então tem que tomar cuidado com isso. Eu gostava muito de usar fila de encaixe, como eu tinha dito já, quando eu ia sair. Eu vou sair, vou deixar o computador ligado, eu só mando ele imprimir, tá certo?
Então aqui, ó, eu vou pausar o vídeo agora e vou voltar porque vai demorar, né? Eu volto quando o encaixe estiver pronto e mostro o resultado para vocês. Pronto, terminou o meu encaixe, e aí olha aqui que legal, ele vem aqui, ó, R1, R2, R3, R4, ele me dá aqui tecido 1, diz que está salvo, tá vendo aqui, ó, o que está marcado com a bolinha. Se tivesse tido algum problema dele não ser processado, ou se ele tivesse dado um erro, se ele tivesse sido processado e não tivesse sido salvo, apareceria aqui. E aí você pode estar calma, ainda não está se perguntando nada. Então aqui tem tecido 1, largura, o comprimento de cada um dos encaixes e a eficiência. Aí você pode se perguntar assim: poxa, Marcelo, aqui tem o R1, tem o R2, o R3, o R4, mas na hora lá de fazer o encaixe, você mandou rodar os 3 tecidos. Cadê os outros? Só aparece tecido 1. Aí você clica aqui, ó, tecido 2. Você clica aqui, tecido 3. Tá vendo? E aí, ó. Que legal. Você tem aqui todos os encaixes que você pode utilizar aqui para o teu trabalho, ou que foram feitos do seu trabalho. E aqui uma outra opção que você pode ter aqui é salvar como, que você pode salvar aqui e mandar imprimir esse relatório. Mas infelizmente, como a gente pode ver aqui, deixa eu ver se dá para dar um zoom. Ele imprime, aqui ó, um só, e ele só vai imprimir o que você está vendo ali, ó, que você botou tecido 3, ele não me dá um relatório completóriozinho aqui, porque aí você já pode trabalhar, poderia exportar isso para Excel, seria bem legal. Tá certo? Bem, como vocês viram, né, na aula, basta aí você ter um controle do que você já tem para fazer, programar tudo direitinho e mandar rodar. Tá certo? Então, um forte abraço para vocês. Tendo alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu, o pessoal da Audacy, a gente responde. E se precisar falar diretamente comigo, meus contatos estão no final do vídeo. Vai ser um prazer estar entrando em contato com você, tá certo? Forte abraço, até a nossa para o nosso próximo vídeo. E não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.